Obrigado pela disponibilidade para participar neste projeto Mem News, dedicado à recuperação das memórias que as pessoas guardam das notícias e do jornalismo. A nossa primeira questão, ou as primeiras questões, são meramente pessoais, para contextualizarmos um pouco o perfil do entrevistado. Eu gostaria então que me dissesse o seu nome, a sua idade, o local de nascimento, a profissão e o nível de escolaridade. Muito bem, professor Jorge Pedro Sousa, muito obrigado pelo convite para inaugurar esta série de narrativas para o projeto da história oral, por assim dizer, da comunicação social e daquilo que dela fica nas pessoas que têm uma vida diretamente ou indiretamente ligada a essa mesma comunicação. O meu nome completo é Salvato Vila Verde Pires Trigo, nasci na freguesia de Estorões, concelho de Ponte de Lima, em 1948. Estou, portanto, prestes a completar 77 anos. Nível de escolaridade, doutoramento, a nível de doutoramento em literaturas de língua portuguesa, precedido por uma licenciatura em linguística românica e, naturalmente, pela escolaridade secundária e primária que fiz para poder chegar à universidade. Muito bem. Pode contar-nos um pouco sobre o seu contexto familiar, a profissão dos pais, com que idade saiu da casa paterna e porque é que saiu, quando saiu? Meu pai era ferreiro, minha mãe era doméstica. Conheceram-se a trabalhar ambos nas então chamadas minas de wolframio, sendo meu pai, como ferreiro, quem cuidava das ferramentas dos mineiros, e a minha mãe trabalhava também nas minas de wolframio da minha região como lavadeira das minas, portanto, na lavandaria das minas, por assim dizer, não é? Saí de casa dos meus pais aos 10 anos, em 1958, para ir para Braga, iniciar os meus estudos de nível secundário, na medida em que, sendo natural de uma aldeia e uma aldeia de gente pobre, naquela época, quem fosse filho de gente pobre, a única porta que se abriria para poder continuar os estudos para além da escolaridade obrigatória da escola primária seriam os seminários e, para isso, naturalmente, teríamos que ter sempre também o patrocínio do parco da aldeia. Patrocinado pelo então Parque da Freguesia de Estorões, José Augusto Alves, parque que não tinha com o meu pai uma das melhores relações, mas em todo caso conseguiram convencer o meu pai a deixar-me ir estudar para o seminário, não é? E assim fui, levado pela minha tia materna, a única tia materna que eu tinha, que me fez o enxoval. Assim fui para Braga, em 1958, para o seminário que na época se chamava, ou era conhecido pelo Seminário da Tamanca, para iniciar os meus estudos pós-secundários com uma perspectiva, na época real, de poder vir a ordenar-me como sacerdote, como tantos filhos de tanta gente que das várias aldeias do país se dirigiam a Braga nessa época, não? Muito bem. Como é que descreveria o ambiente em que cresceu? Em termos sociais, económicos, culturais? Enquanto criança, enquanto estive a viver na minha aldeia, o ambiente era de inteira e total liberdade. Nós, normalmente, começávamos demasiado precoces a fazer recados para os pais, não é? A ir à venda, como se dizia na época, tentar comprar alguma mercearia que fizesse falta em casa. E eu sou irmão de mais 2 filhos, portanto somos 3 no total. O meu irmão mais velho, também por tradição familiar, seguiria a profissão do pai, portanto o meu irmão mais velho terminou a escolaridade obrigatória e começou a trabalhar na forja com o pai e herdou da parte do pai todas essas competências que o meu falecido pai tinha, quer na área da ferraria, quer na área da serralharia. O meu irmão tornou-se muito mais serralheiro do que propriamente ferreiro. A minha irmã, naturalmente, ajudava a mãe nas tarefas domésticas e eu, sendo o filho mais novo, tenho uma diferença de 4 anos do meu irmão mais velho,
Naturalmente que era mais protegido nessa fase, mas logo que tinha 4, 5 anos comecei também a fazer recados. E íamos sozinhos pelos vários caminhos da aldeia, ocupar-nos desses recados e andávamos com total e completa liberdade, na medida em que nessa época não havia o perigo que hoje há em termos de segurança pública, que nesse tempo não existia. Portanto, podíamos andar completamente à vontade, toda a gente nos conhecia. A aldeia era verdadeiramente uma comunidade de gente que tinha entre si uma interação muito grande, porque eram pessoas ou que eram primos uns dos outros, ou eram familiares, ou tinham alguma ascendente sobre as outras pessoas. Portanto, tive uma infância muito feliz, por assim dizer, muito livre, e naturalmente que essa felicidade e essa liberdade terminou, foi de alguma forma mitigada quando fui interno para o seminário para Braga, não é? E, portanto, eu cresci, a minha adolescência foi feita em Braga, foi feita no seminário, vinha só nas férias à aldeia, e quando vinha nas férias à aldeia, vinha nas férias para trabalhar, ou seja, para ajudar naquilo que era necessário, que era na forja do meu pai, que era evidentemente na própria loja de mercearia que, entretanto, o meu pai também abriu, na medida em que conjugava a sua atividade entre a parte mais profissional de ferreiro e a parte de comércio que tinha, o chamado comércio geral da aldeia, para o serviço da comunidade. E pode falar-nos um pouco do seu percurso profissional, onde trabalhou, que tarefas executou? Portanto, eu estive no seminário até ao 5º ano, saí justamente do seminário no 5º ano, contrariando aquilo que tinha sido a ordem do meu falecido pai, que na altura em que, na véspera de eu sair para Braga com a minha tia, não é? Me disse claramente, vais para o seminário, mas lembra-te de sair de lá, não te lembres de sair de lá antes de seres padre, porque se saíres antes de ser padre não venhas para casa, porque senão, melhor atiraste ao Rio Lima, porque senão vais ter um problema grave, não é? E evidentemente que para uma criança de 10 anos, na altura, uma ordem destas era uma ordem complicada. A verdade é que no 5º ano não consegui aguentar mais e, portanto, saí do seminário, não é? E, obviamente, voltei para casa, fiz uma escala na casa do meu falecido avô, pai do meu pai, no sentido de tentar falar com o filho, meu pai, para, de alguma maneira, amainar a situação, que o meu pai, naturalmente, ficou por ter, de alguma forma, visto frustrada o cumprimento da ordem que me tinha dado. A verdade é que o meu falecido avô, que era Salvatio, daí eu herdei o meu próprio nome do meu falecido avô, que era meu padrinho também, não conseguiu amainar o filho no sentido de me receber, como naturalmente seu filho e membro da casa, e portanto, quando eu voltei para a aldeia, meu pai aplicou-me um castigo, que na época eram castigos corporais bastante duros, não é? E fiquei, de alguma maneira, na cama durante mais de 2 semanas, a ser esfregado pela minha falecida mãe, com azeite, não é? Para me, de alguma maneira, aliviar das dores, das marcas da vergasta de oliveira com que o meu pai fez questão de acertar as contas comigo na época, não é? E uma bela madrugada, enfim, eu não queria de maneira nenhuma ficar na aldeia, não queria que a minha vida passasse pela forja e, portanto, ficasse a limitar-me a ser simplesmente mais um operário. Numa bela madrugada, pego numa malinha que tinha trazido do seminário, meti algumas peças de roupa interior na malinha e resolvi pela janela saltar e pôr-me a caminho. Numa manhã de fevereiro chovia que Deus a dava, não? E fui, andei a pé, mais de uns 5 quilómetros a pé, para ir para a paragem do autocarro ou da carreira que ligava na época Ponte Lima a Viana do Castelo, para ir para Viana do Castelo e pedir a coimo, onde, no Colégio do Minho, onde estava como diretor naquele tempo o padre José Augusto Pedreira, que veio depois a ser bispo auxiliar do Porto e depois bispo de Viana do Castelo, para que ele desse guarida no colégio e eu pudesse continuar nos meus estudos. E assim foi. Fui, de alguma maneira, recolhido no Colégio do Minho, em que o padre José Augusto Pedreira me fez o favor de me acolher, de me dar cama, mesa e roupa lavada, de alguma maneira, contra o trabalho que eu prestaria no colégio na época, que era de ser prefeito, de acompanhar os salões de estudo com os alunos e de tomar conta deles.
à noite, quando os alunos se recolhiam nas camaratas para dormirem. Portanto, eu era também encarregado de manter a ordem, o respeito nas camaratas e, sobretudo, de manter essa mesma ordem nos salões de estudo, nas salas de estudo, podendo, naturalmente, ir para o Liceu de Viana do Castelo para poder continuar os estudos. Na época não havia equivalência direta de estudos entre o seminário e os chamados liceus civis e, portanto, quem saísse do seminário tinha obrigatoriamente que fazer um exame de admissão para verificação de competências e de aptidões para que o liceu definisse em que ano é que seriam as pessoas colocadas. Foi isso que eu fiz no Liceu de Viana do Castelo e, ao mesmo tempo que continuei os estudos no Liceu de Viana, fazia então esse trabalho no colégio. Mas como tinha tempo livre, pedi, na época também, ao Padre Pereira, ao diretor, a autorização para me ceder uma sala em que eu pudesse dar explicações de latim. De maneira que, como não me pagavam nada do trabalho que eu fazia no colégio, a não ser, evidentemente, o alojamento e a alimentação, eu procurei ir ganhando algum dinheiro, chamado dinheiro de bolso, através das explicações de latim que dava todos os dias. Dava duas vezes por semana e, naquela época, as minhas explicandas eram, sobretudo, professoras primárias. E professoras primárias porquê? Porque tinha acabado de abrir em Braga, em Celeiros, a fábrica da Grundig. E nessa época começou a recrutar pessoal, colocando como uma das condições de recrutamento para certos quadros que queriam dentro da fábrica, pessoas que tivessem o 7º ano. Ora, naquela época não havia muita gente que fizesse o 7º ano. E as professoras primárias tinham o 5º ano e depois faziam a escola de magistério mais 2 anos para serem professoras primárias, mas o salário que a Grundig oferecia na época era muito superior ao salário que ganhavam como professoras primárias. E houve muita gente que entendeu, vou tentar fazer o 7º ano para ver se consigo depois integrar os quadros da Grundig. E, portanto, tinha 2 grupos de explicandos, constituídos por 16 professoras primárias cada um. Num dos grupos só havia uma senhora que não era uma moça, que não era professora primária, que tinha que se preparar para fazer o exame de aptidão para ver se entrava em Coimbra, na licenciatura em Filologia Românica, e, portanto, integrou também esse grupo, era a única que não era professora primária, e, portanto, procurava, nesses 2 dias por semana, ganhar. Naquela época ganhava 11 escudos por cada hora de explicações. Para terem uma ideia o que é que representava 11 escudos em 1965, 64, 65, 11 escudos dava-me para eu almoçar no Café Sport, na Rua das Manjovas, em Viana do Castelo. Eu comia um prego no prato com ovo a cavalo, né? Bebia um copo de cerveja, tomava um café, comprava o 1º de janeiro e ainda me sobravam 3 tostões no final. Portanto, só para ver a comparação do que era na época o valor do salário. Isto para dizer que o primeiro fato, de alguma maneira civil, que eu consegui comprar com este dinheiro, numa casa que tinha também aberto em Viana do Castelo, na Avenida dos Combatentes, chamada Casa Saratoga, em que comprei o meu primeiro fatinho, paguei 300 escudos pelo fato, e, graças às explicações que ganhava. E foram essas explicações também que me fizeram, de alguma maneira, amealhar dinheiro suficiente para quando chegou o momento, e chegou o momento com alguma rapidez, eu pagar a minha viagem para ir para a África, para, de alguma maneira, me afastar um pouco mais da pressão que existia, apesar de tudo, da parte do meu pai, sobretudo, que continuava a não, de alguma maneira, deglutir a afronta que eu fiz em não ter cumprido, digamos assim, a ordem que ele me deu de não sair do seminário antes de ser ordenado padre. Portanto, comecei a trabalhar muito cedo. Enquanto em Viana do Castelo, como prefeito do colégio, como estudante do liceu, um padre, que na época era o responsável da Casa dos Rapazes, o padre Alberto Pinto Faria, pediu-me também se eu prestava um apoio lá na Casa dos Rapazes para o ajudar e para o ajudar também a fazer o jornal, que era publicado de 15 em 15 dias, chamado Notícias de Viana. E, portanto, o meu primeiro contacto direto com o jornalismo é esse, é o contacto que eu tinha como uma espécie de redator do jornal e, ao mesmo tempo, de editor do jornal, uma vez que era eu que acabava por produzir o jornal da Casa, que era impresso nas oficinas gráficas da Casa dos Rapazes, que eram Notícias de Viana, que mais tarde veio a ser o jornal da Diocese de Viana do Castelo.
essa participação no Jornal Notícias de Viana, que benefícios me trazia? Fundamentalmente, ter acesso a bilhetes de cinema. Portanto, bilhetes de cinema, para ir ao Cinema Paládio, tinha direito a ir para a plateia do Cinema Paládio, de graça, não é? Para depois fazer um pequeno comentário no jornal sobre os filmes que passavam no Cinema Palácio. Não é? E, portanto, vi muito cinema nessa altura, não é? Nessa época, sobretudo os filmes mais diretamente ligados com os filmes de cowboys, que era aquilo que era mais vulgar no tempo e que passava pelas províncias, não é? E, portanto, essa primeira experiência com a comunicação social acontece justamente com Notícias de Viana, sendo que em Viana do Castelo o Jornal Notícias de Viana era, a seguir ao Aurora de Lima, o jornal mais qualificado que tínhamos na cidade. Quando foi para a África, depois de que profissões é que teve? Para a África fui justamente em 1965-66. Naturalmente, quando cheguei à África, o primeiro emprego que eu tive, e foi um pouco nesse sentido que também ajudado para ir para a África, as coisas se preparavam, foi de ser professor num colégio, o Colégio dos Padres do Espírito Santo, também originários de Braga, os chamados Padres do Fraião, não é? E foi nesse colégio que, ao mesmo tempo que eu continuava a estudar, portanto, continuava a fazer os meus estudos superiores agora, procurei naturalmente ganhar aquilo que se chama a arte de ensinar. A arte de ensinar eu aprendia justamente, por um lado, nas explicações que dei em Viana do Castelo, mas sobretudo no Colégio dos Padres de Nova Lisboa, antiga cidade de Nova Lisboa, atual cidade do Uambo, onde havia de facto uma tradição de um colégio com internamento, um colégio com internato muito forte, não é? Portanto, era um colégio de grande qualidade na época, para onde os pais, enfim, filhos de fazendeiros, de roceiros, de gente que estava às vezes até em zonas de perigo, nas zonas de frente de guerra, mandavam para lá os seus filhos, não é? Hoje, aliás, aqui na universidade, tenho um professor que foi meu aluno nesse Colégio dos Padres, quando tinha 10 anos, que é hoje o diretor da nossa Escola de Medicina, foi meu aluno na época, né? Para além de outros, enfim, de outras pessoas, médicos também, alguns deles e outros não, mas que estão aqui pelo Porto a trabalhar e que eu de vez em quando encontro, o que me dá imenso prazer, porque conjugava justamente esse ofício de trabalho no Colégio dos Padres, também fazia explicações, enfim, procurava ocupar o meu tempo, porque comecei a trabalhar muito cedo e sou fundamentalmente um ser pelo trabalho. Por isso, a minha experiência em África foi fundamentalmente experiência de ensino e foi na área, justamente, primeiro do ensino secundário no Colégio dos Padres e depois, naturalmente, acabei por sair de Nova Lisboa, do Uambo, porque me apareceu uma melhor oportunidade em Luanda, também para um colégio que na época existia em Luanda, chamado Santa Margarida, que no fundo não era a mesma coisa que uma transferência de equipa de futebol, mas na época eles procuravam saber quem eram os professores, sobretudo em áreas que consideravam mais estratégicas, que era português e matemática, portanto eu era professor de português e professor de matemática, portanto aproveitaram para me recrutar para Luanda, de onde depois eu saí para ir fazer uma estância de 3 anos na África do Sul, também ligado ao ensino, também ligado à organização daquilo que se chamava o ensino de português nas escolas sul-africanas, para beneficiar sobretudo os filhos dos imigrantes portugueses que na época viviam e hoje também vivem, não é? Mas na época era muito mais complicado, portanto quem organizou, por assim dizer, o modelo de ensino secundário na África do Sul para a colónia portuguesa fui eu, procurando naturalmente na época reportar diretamente com a Secretaria Provincial de Educação de Moçambique, que é quem supervisionava a qualidade do que se fazia na África do Sul e que enviava naturalmente, nos momentos do verão, os júris para fazer os exames aos estudantes das nossas escolas de língua portuguesa. E eu consegui, durante o tempo que estive à frente desse processo, fazer com que não houvesse a necessidade de continuar a chamada escola paralela, mas que estes alunos que vinham à escola de língua portuguesa eram alunos de escolas sul-africanas. Portanto, era uma sobrecarga para eles, terminadas as aulas nas escolas sul-africanas, virem ainda agora para as aulas em língua portuguesa, para matemática, geografia, ciências, que é a mesma coisa, tanto dá numa escola sul-africana como numa portuguesa, e consegui, através de amigos que tinha na África do Sul na época, fazer com que este currículo da escola portuguesa fosse integrado na escola sul-africana. E acabou-se a escola paralela, passou a ser, digamos, um complemento ou um suplemento da escola sul-africana,
que faziam exames na mesma, mas em termos de suplemento integrado na escola, para não estar a sobrecarregar os estudantes de estarem a ter 2 escolas, sendo que parte das matérias eram exatamente as mesmas. Não é? Muito bem. Vamos agora passar para uma fase da entrevista mais dedicada à comunicação social. A pergunta era sobre se a sua família se interessava pelas notícias, mas o percurso do senhor professor foi já num seminário. Portanto, digamos, no ambiente da sua infância e juventude, particularmente no seminário e nos colégios, interessavam-se pelas notícias, aparentemente. O meu pai interessava-se muito pelas notícias porque o meu pai sempre foi conhecido na aldeia como sendo um pouco do contra. Portanto, não estava verdadeiramente integrado na ordem constitucional da época vigente, não é? Era conhecido pela alcunha do tico-tico, não é? Conhecia por tico-tico na aldeia, porque era de facto quem quisesse saber alguma coisa fora daquilo que era, enfim, propalado através da emissora nacional na época, enfim, da rádio que as pessoas ouviam, e o meu pai tinha rádio naturalmente na loja, na loja de comércio e taberna ao mesmo tempo, mas também o meu pai tinha o 1º de janeiro, que arranjava e, portanto, procurava depois também fazer algum catecismo na aldeia. Eu não diria tanto por ser fora do regime, mas sobretudo ser contra o padre. Como o padre estava perfeitamente integrado na ordem constitucional vigente e ele não gostava do padre, procurava de alguma maneira exprimir a sua contrariedade relativamente ao padre, enfim, catequizando um conjunto de pessoas que iam à missa, enfim, que ouviam, enfim, o padre na igreja a dizer certas coisas que o meu pai procurava depois desmontar. Portanto, enquanto eu vivi na aldeia, a minha mãe, naturalmente, não tinha nenhuma relação com isso, porque a minha mãe era analfabeta, como, aliás, muitas mães daquele tempo. Quem lhe ensinou a escrever e a ler fui eu, quando eu tinha 12 anos e ela tinha 48. Portanto, já aprendeu a ler tardiamente, foi para ela. Confessou várias vezes a melhor coisa que lhe aconteceu na vida, foi eu ter sido capaz de a ensinar a ler, porque o grande problema da minha mãe é quando eu escrevia cartas para casa, etc., ela não saber ler as cartas. Não é? E, portanto, era o meu pai que as lia e depois dizia, eu dizia isto, aquilo, mas o que ela gostava era de poder ler a carta e não conseguia fazê-lo. E depois conseguiu fazer isso e mais, conseguiu ler o Cardeal Saraiva, que ela via o jornal lá por casa, o Cardeal Saraiva, que era o jornal de Ponte Lima, mas não tinha nenhuma capacidade de saber o que é que se passava. Embora fosse uma mulher que, analfabeta, mas era sábia, porque dentro da loja, da loja da mercearia, da taberna, ninguém a enganava, fazia contas de cabeça de uma velocidade espantosa, né? E nunca se esquecia de nada. Né? Naquela época as pessoas faziam consumo, mas era senta no livro, senta aí que eu depois venho pagar, nunca se esquecia de nada, embora não soubesse fazer isso. Portanto, digamos que liam o 1º de janeiro, o Cardeal Saraiva e escutavam a emissora nacional. E a emissora nacional, que era a rádio que na época se escutava, portanto, um pouco. Quem tivesse essa possibilidade. Comentavam notícias? O meu pai sim, com um grupo de pessoas. Nós em casa não tínhamos grandes hipóteses de comentar porque aquele tempo, estamos no tempo daquilo que se podia chamar os pais tirano, não é? Portanto, em casa, enfim, a linguagem mais corrente era a linguagem do silêncio, não é? Portanto, ouvíamos, não tínhamos capacidade nenhuma de comentar, nem deveríamos fazê-lo. E, portanto, a minha relação com a comunicação social já é uma relação mais tardia. Ela aparece fundamentalmente, como lhe disse, dessa experiência que eu tive no Notícias de Viana, e depois, quando fui para a África, de ser um colunista e, ao mesmo tempo, colaborador muito assíduo de um jornal de Nova Lisboa, que na época existia, chamado O Planalto. Depois continuei com a mesma colaboração nos jornais de Luanda. Quando estive na África do Sul, fui o redator principal do Século de Joanesburgo, que era o principal jornal da comunidade. Portanto, a minha relação com a comunicação social vem daí, vem do trabalho, digamos assim. Lembra-se dessa época, de algum programa ou de algum locutor ou jornalista que... Conheci vários, olha, mesmo gente que ainda hoje está atuado. Por exemplo, Ribeiro Cristóvão, que está ainda a atuar no comentário desportivo. Ribeiro Cristóvão era um colaborador da Rádio Clube do Ambo, sendo na época profissionalmente um comercial da cerveja Cuca. Portanto, era uma pessoa
muito amável, muito simpático, não é? Portanto, as pessoas que eram membros do Rádio Clube do AME, que era um rádio, enfim, local, que existia, conhecias muito bem, e dentro do jornalismo conheci Rocha Peixoto, que era o chefe de redação do Planalto, o Serafim Molar, que era um indivíduo também de colaboração muito assídua. Em Luanda conheci vários jornalistas, um dos quais alguns meus amigos, que depois vieram para cá como eu, enquanto retornados, e fui encontrar, designadamente na OTAD, por exemplo, não é? Já entendi que começou a interessar-se pelas notícias muito novo. Sim, sim. Quando logo Teria 16 anos quando me comecei a interessar por isso, não é? Por causa da sua colaboração com e de resto, Notícias Diárias. Só para lhe dizer que o facto de me começar a interessar pelas notícias e procurar saber um bocadinho mais para além daquilo que era a realidade visível do chamado sistema constitucional vigente, tive alguns problemas depois, designadamente em África, em Nova Lisboa, com a PIDE, por causa disso mesmo, não é? Porque, como era um colunista frequente do jornal O Planalto, que era um semanário, não é? Tive alguns momentos em que fui chamado à PIDE para me explicar sobre algumas crónicas que eu escrevia e que tenho, ainda hei as publicar um dia destes, porque estão todas aí comigo, que eram crónicas... Temos uma editora aqui. Que eram, eu sei disso. O meu problema não é esse, o problema é o tempo. Mas tive algumas crónicas que me causaram alguns engulhos, justamente porque já fazia algumas apreciações críticas que muitas vezes não eram suficientemente aceites ou não eram bem aceites pelas autoridades do regime, não é? Muito bem. Lembra-se de qual foi o primeiro meio de comunicação específico que com regularidade utilizou para consumir notícias? Eu era um leitor, digamos, irreprimível de jornais, não é? E na época era através dos jornais que nós fundamentalmente nos informávamos. A rádio era mais um meio através do qual nós usávamos a rádio para, sobretudo, escutar relatos, jogos de futebol, etc., não é? Eu tive uma experiência muito interessante na área do jornalismo. Porquê? Porque, como lhe digo, foi muito cedo introduzido no meio da produção do próprio jornal, que é uma coisa que eu acho que é muito interessante para motivar depois o próprio consumo das notícias. E quando estava na África do Sul, quando estive esses 3 anos na África do Sul, através do tal Século de Joanesburgo, que era um jornal que era publicado uma vez por semana, mas era um jornal que dependia de alguma maneira de notícias de Lourenço Marques e que se alimentava fundamentalmente de corta e cola. Corta e cola de relatos de vários jornais da metrópole, como se dizia então. O caso do Diário Popular, a Crónica da Vera Lagoa, por exemplo, era permanente no Século de Joanesburgo, não é? Naquela época, não é? O Pinto Balsemão também, as crónicas dele. E depois era um pouco a corte e cola dos relatos do futebol, dos resultados de futebol, etc. E quando me pediram para eu tomar conta do Século de Joanesburgo, no sentido de ver se o conseguíamos dinamizar um pouco mais, eu fiz exatamente o contrário. Eu tornei o Século de Joanesburgo num jornal local, ou seja, que se interessasse pela vida, efetivamente, da comunidade portuguesa da África do Sul. E por isso, todos os fins de semana saía, não é? Muitas vezes com a minha mulher, não é? Para vários locais onde havia concentrações grandes da comunidade portuguesa para entrevistar pessoas que eram importantes, não é? Nesses diversos locais. E, naturalmente, o jornal deixou de ser trissemanário, porque, entretanto, eu procurei ver, ou deixou de ser semanário, eu tornei-o em trissemanário, porque procurei, fundamentalmente, cativar a atenção das pessoas locais para o jornal do Século de Joanesburgo, que trazia notícias locais. Pessoas que estavam em Vandeville Park começavam a conhecer os de Benónis do Lama-Fontinos, do Cabo. Portanto, havia informação generalizada das várias comunidades portuguesas da África do Sul e entendi, e foi assim que o jornal se transformou em trissemanário, organizar um concurso de Miss Comunidade Portuguesa. E como é que esse concurso funcionou? Da seguinte forma: não importava a beleza da Miss, não era a beleza que se procurava, era a popularidade, de alguma maneira, da Miss, e essa popularidade ganhava-se através de votos que eram recortados do jornal e que teriam que ser depois entregues, mandados para o jornal, naturalmente, para que ele os arquivasse até ao momento em que terminasse o concurso. E havia, por essa razão, famílias que compravam 20, 30, 40, 50 jornais só para cortar os cupons, para fazer a votação na Miss Comunidade Portuguesa.
Ganhou finalmente o concurso uma moça chamada Anabela Praça, peço desculpa, que era filha do comandante Praça, um homem reformado da Marinha Mercante, que não era uma pessoa muito, não se pode considerar que era uma beleza que pudesse de alguma maneira atrair-nos, mas era extremamente simpática, não é? E quando foi da atribuição do prémio Miss Comunidade Portuguesa, eu organizei uma grande festa através do jornal, num dos grandes hotéis da época de Joanesburgo, em que solicitei a toda a gente que deveriam ir com vestido de gala. Os homens com smoking, as senhoras com o respectivo vestido de noite, como se costuma dizer, não é? E foi assim que eu conheci o amigo do Max, daquele célebre cantor madeirense, chamado Jimmy, que era empregado de uma loja em Joanesburgo que alugava fatos de gala para festas, não é? E, obviamente, foi uma enorme satisfação que deu a toda a gente ver eletricistas, pedreiros, carpinteiros, domésticas, etc., tudo impecavelmente vestido, na grande festa do Hotel Comodoro em Joanesburgo, para a qual eu convidei o cônsul de Portugal na época, um homem chamado Pericão de Almeida, e consegui também que o ministro dos Negócios Estrangeiros sul-africano, o Sr. Malan, aceitasse presidir a cerimónia. O que foi uma coisa verdadeiramente notável na época, porque a comunidade portuguesa vivia sobre si própria, não se misturava, não se dava a conhecer noutra dimensão do humanismo também que existia, não é? De modo que foi uma festa que ficou na memória de toda a gente. Ainda hoje muita gente fala da festa do Jornal do Século de Joanesburgo, da eleição da Miss Comunidade Portuguesa, e, portanto, eu procurava o chamado fim utilitário da comunicação social, ou seja, colocar o jornal não só na perspectiva de um instrumento de informação para as pessoas, mas também, ao mesmo tempo, de criação de autoestima e, ao mesmo tempo, de revisão no próprio jornal daquilo que seria a coesão de uma comunidade que até aí ninguém conhecia. Os que viviam em Joanesburgo não sabiam o que se passava a 40 km em Vanderbilt Park ou a cento e tantos quilómetros de distância noutra qualquer região. De maneira que foi uma experiência muito gratificante e que fez com que o século de Joanesburgo tivesse uma importância enorme. Deixa-me vir um pouco atrás. Lembra-se onde é que consumia jornais, notícias na sua juventude? Era no café? No café, chegavam ao seminário? no café. No seminário, os jornais estavam proibidos de entrar, não é? Quando eu vim para Viana do Castelo, quando saí do seminário, naturalmente que o tal jornal que eu comprava, com os tais 11 escudos que ganhava por cada hora de explicação, era o 1º de janeiro, que eu lia sempre no Café Oriente. Era o café que em Viana era considerado o café da oposição, digamos assim. Os jornais não entravam no seminário? No seminário não era possível. Isso no seminário não entravam não só jornais e outras coisas. Sabe que o seminário tinha uma vida que era muito interessante por um lado e por outro lado muito frustrante. A maior parte dos seminaristas eram da aldeia, como eu, não é? Alguns não eram filhos de gente pobre como eu era, alguns tinham pais abastados, gente que tinha... E havia muitas moças, também nessas aldeias, não é? Que para continuarem os estudos secundários só o podiam fazer na capital do distrito mais próxima, não é? E Braga, naturalmente, o distrito de Braga atraía imensa gente ali de Famalicão, enfim, toda esta área, Guimarães, Vila das Aves, Vila Ave, etc. De maneira que muitas das moças que vinham estudar para o Colégio Coração de Maria eram moças que conheciam os seminaristas, da aldeia, naturalmente. E alguns até namoriscavam uns com os outros, não é? Às quartas-feiras havia o dia de visitas, não é? Às quintas-feiras, peço desculpa, havia dia de visita no colégio, lá no seminário da Tamanca, e as moças, que eram amigas dos seminaristas, procuravam dizer que eram irmãs, não é? Que era família, para poderem estar na sala de visitas, não é? Com os respectivos amigos e alguns até namoraditos, não é? E eu procurei, e filo muito. Eu, como não tinha visitas, porque era de longe, ninguém me ia visitar, o meu irmão já na altura estava emigrado em França, portanto já não tinha hipótese de ir, a minha irmã muito menos iria ao seminário, portanto eu passava os períodos respectivos no seminário sem receber visitas, praticamente. Enquanto o meu irmão estava cá, não estava em França, ia ele visitar-me, que andava de uma motoreta, um motociclo, e ia ver-me, não é? O que é que eu fazia, entretanto? Como os meus companheiros sabiam que eu tinha algum jeito para escrever, pediam para eu escrever bilhetes para eles depois trocarem com as namoraditas, compreende? Aquilo a que se poderia chamar cartas de amor, se quiser, não é? E eu cobrava, na época, 25 tostões por cada carta de amor que lhes escrevia, não é? E ainda ganhei uns tostões lá no seminário à conta disso, não é?
Porque não havia tipo de informação no seminário. Era nem rádio, não costumava... Nada. Era o silêncio, muito menos. A televisão aparece, enfim, praticamente no ano anterior àquele em que eu fui para o seminário, que apareceu em 57, não é? Mas não havia televisão. Os padres até lá iam, mas nós não tínhamos acesso. Em África e Moçambique também não? Não, televisão não havia. Só rádio e jornais. Rádio, jornais e revistas. Uma das revistas que eu li desde praticamente que ela começou a existir até ao fim, foi a revista Notícia, de um grande jornalista luandense na época, chamado João Charula de Azevedo. Era uma revista fantástica, a revista Notícia, que hoje poderia dizer que é uma espécie de revista brasileira Veja, ou a revista Sábado, ou uma desses magazines. Exatamente. Muito bem. Já me disse que ia ao cinema na sua juventude. Ao cinema, muito ao cinema, sempre. Passavam filmes informativos. Também, mas mesmo no seminário íamos talvez uma vez por ano ao cinema. Os filmes, claro, que nos deixavam ver eram filmes devidamente selecionados, não é? Que eram filmes mais ou menos ligados com a história da Igreja, enfim, com a história da Bíblia, etc., não é? Mas depois, os chamados cinemas mais civis, havia muito ligado aos cowboys. Filmes de cowboys, isso era fatal, não é? Havia um outro filme um pouco mais elaborado. Mas esses filmes não eram antecedidos por um jornal de cinematográfico? Tinha uma parte que havia, uma parte de, digamos, notícias, informações, não é? Recordo muito bem que era sobretudo o Fernando Peça que as fazia, não é? Portanto, antes de começar propriamente o filme, havia uma espécie de magazine resumida sobre algumas notícias que tinham fundamentalmente a ver com a área constitucional vigente, era o que se conhecia da época, não é? Muito bem. Costumava falar das notícias com os seus familiares, com os seus amigos, com os seus familiares não, mas colegas sim, não? Colegas sim. Naquela época era de alguma maneira também comum termos algumas tertúlias nos cafés. E, portanto, nos cafés juntávamos um pouco para fazer comentários sobre as poucas notícias que mereciam algum comentário. Como sabes, estávamos sobre notícias que vos suscitavam mais comentários. Nós enquanto eu vivia em África, em Angola, fundamentalmente, o que nós tínhamos acesso era aos jornais de lá. Portanto, a província de Angola, que era um jornal, enfim, feito em Luanda, que tinha uma dimensão nacional dentro de Angola, o comércio também, o comércio de Luanda, depois eram jornais locais, como o caso do Planalto de Nova Lisboa, depois havia outros jornais no Huila, enfim. Mas as notícias que nós, no fundo, comentávamos na época eram fundamentalmente notícias da frente militar, frente de guerra, que os jornais estavam, sobretudo, muito atentos sempre a essas questões de movimentações nas frentes de combate, na zona norte, na zona leste, etc. Portanto, nós aí procurávamos, a partir dessas notícias que a censura deixava passar, depois refletir um pouco também sobre a realidade da guerra colonial. Não é? E rádio também costumava ouvir? Sim, rádio sim. Na época era costume, para além dos relatos de futebol, como é evidente, havia sobretudo alguns folhetins radiofónicos, não é? Que eram muito famosos na época, Simplesmente Maria e outros folhetins radiofónicos que tinham o papel que têm hoje as telenovelas na televisão, portanto era. Mas também notícias, jornais notícias também, mas a rádio não era grande disseminadora, não era grande divulgadora de notícias. Não? É mais a imprensa. Exatamente. O seu consumo de notícias mudou ao longo dos anos? Mudou sobretudo nos últimos anos, porque agora faço consumo digital, não é? Já não faço consumo em suporte físico, não é? Deixou de... Deixei porque hoje, através eu tenho acesso, felizmente, enfim, a todos os jornais que se publicam todos os dias em Portugal, às vezes até aborrece tantos jornais que me enviam, e eu digitalmente não consumo-os pela via digital, aspectos que me interessam mais diretamente, alguns colunistas, não é? Por exemplo, não perco nunca o António Barreto, por exemplo, não é? Sou capaz de, enfim, muitas vezes abrir o público só para isso, não é? Em termos digitais. Mas em termos de suporte físico, não, já não tenho. Portanto, já não compra jornais em papel, nem há muitos anos. Há muitos anos. E ainda houve notícias pela rádio sim, ao longo do dia? Isso ouço durante o tempo em que me circulo dentro do automóvel, está sempre ligado
É essencialmente então essencialmente no trânsito, não é? Fazer assim, há alguma emissora deslocação. ou algumas Antena emissoras? 1. Antena 1 é a emissora de referência, por uma razão muito simples, tem uma enorme E vantagem. costumam ouvir então Sim, os jornais de rádio alguns quando debates vai, que acontecem alguns também, debates. algumas situações. E podcasts? Podcast depende. Alguns interessam-me, portanto, quando tenho podcasts interessantes, vou lá buscar e ligo, não, mas o problema é justamente esse, é que eu acho que os podcasts são muito extensos, não? E, portanto, também começam a cansar, a gente perde um pouco a capacidade de estar atento a tudo aquilo que o podcast constitui. Há alguns, em particular, que são um bocadinho mais contidos e que vale a pena, mas de resto não sou muito consumidor, E telejornais? Telejornais, sim, telejornais costumo ver, normalmente entre sempre o canal 1. Viu? Sim, sempre. Isso normalmente na televisão o que me interessa mais são as notícias, o resto... Vê mais hoje do que no passado? Via mais no passado? Hoje vejo mais porque há mais oferta, não é? E, portanto, há mais capacidade, sou capaz de ver à segunda-feira, enfim, o telejornal das 8 horas, não é? Na RTP1, na terça-feira vejo na SIC, no Canal 3, também, de alguma maneira, para poder escutar a Guerra Fria, portanto, há algumas situações de informações colaterais que me interessam, portanto, vou variando. Ao sábado, naturalmente. Portanto, não é fiel a nenhuma... Não. Vou variando. Entre os 9 ou 10 canais que nós temos portugueses que dão notícias, mesmo os do Cabo, eu circulo por eles todos. Portanto, notícias, CNN de Portugal... É o que me interessa, fundamentalmente. A CMTV também? A CMTV também passo de vez em quando pela CMTV, para ver como anda o mundo, não é? Porque a CMTV dá um aspecto de uma realidade do país que nós desconhecemos, não é? É verdade. E é preciso também conhecê-la, não é? E então também acompanha as notícias na internet? Também, sim. Desde quando? Tem alguma ideia? Desde pelo menos que eu me recordo, há 10 anos, foi quando começou esse jornalismo visto digital com mais intensidade. E acede diretamente aos sites dos meios jornalísticos? Sim, acedo. Portanto, e pelas redes sociais, não? Não, isso não. Redes sociais não entro. Não entro, nem elas entram em mim. Recorda-se de algumas notícias que lhe tenham deixado uma forte impressão? Às vezes deixam uma impressão, sobretudo negativa, pela forma como são construídas. Portanto, estas coisas, como sabe, a regra da construção de uma narrativa deve ter a forma, deve de alguma maneira servir bem ao conteúdo. E às vezes há neste afã que as pessoas têm de competitividade de canais uns com os outros, dão forma muitas vezes a conteúdos que não merecem aquela forma e que se transformam coisas que são aquilo que nós poderíamos dizer tramossos, transformam completamente em realidades monstruosas, sem necessidade nenhuma. Portanto, há muito pouco cuidado na fase editorial de fazer com que o conteúdo, fazer com que a notícia propriamente dita tenha uma forma adequada à natureza da notícia. E evidentemente que muitas vezes somos surpreendidos com algumas notícias porque são servidas com algum grau de alarmismo que acabamos por verificar que aquilo não tem efetivamente nem a perigosidade que muitas vezes querem transmitir pela forma que utilizam, nem a importância sequer para aquilo que nós chamamos vulgarmente a comunidade. Mas lembra-se de alguma notícia que ao longo do tempo tenha impressionado mais por algum motivo? Como é que a recordaria hoje? Não, sabe, o problema fundamental, aquelas notícias que normalmente são mais espaventosas, são aquelas que são realizadas com questões marginais, criminalidade, etc. E sabe, eu nisso sou muito frio, sou muito racional, não perco muito tempo. Eu recordo-me quando foi, enfim, há muitos anos, um crime numa praia lá para o lado da Figueira da Foz, enfim, uma coisa terrível, alimentou-se o folhetim durante dias e dias e aquilo não tinha outra importância que não constatarmos com um país onde há realidades que são marginais àquilo que nós podíamos chamar a normalidade da sociedade e que são depois transformadas em acontecimentos de primeira página. O grande problema é esse, é que nós de há uns anos, esta parte, verificamos que a comunicação social está mais ao serviço, não propriamente de uma comunidade que precisa de estar informada no sentido positivo do termo, para poder, enfim, tomar as suas opções e fazer as suas
as suas escolhas, exercer os seus direitos, não é? E, naturalmente, cumprir também os seus deveres, para a maior parte das notícias hoje são, de alguma maneira, mais lúdicas, mais de diversão, propriamente dita, ainda que, muitas vezes, com conteúdos trágicos. Mas, no fundo, estamos a promover aquilo a que não é propriamente o que nós poderíamos chamar de comunicação com interesse social. Porque, no fundo... Portanto, não houve assim nenhuma notícia em particular que tenha recebido... Não, eu recordo-me, por exemplo, enfim, hoje ainda fazem isso de uma maneira... Não. Recordo-me de coisas que, por exemplo, quando houve o desastre de Camarate, por exemplo, recordo-me bem do impacto que teve no país a transmissão da notícia da morte do primeiro-ministro, não é? Sobretudo dele, não tanto dos seus companheiros de viagem, em que a própria televisão, na altura RTP1, o Fernando Balsinha, enfim, que foi, no fundo, o homem que foi o pivô da notícia, o operador de câmara formou o cadáver jazente, enfim, há coisas que são só para alimentar um conjunto de mentes um bocadinho mais patológicas, quando não há nada de maior reserva e de maior intimidade que a morte, não é? Portanto, as pessoas deviam respeitar essas situações, porque a notícia é a morte de alguém, não é a forma como a pessoa jaz no seu leito de morte, não é? E o grande problema é isso, é que as pessoas, e sobretudo nos últimos tempos, desvaloriza-se sempre aquilo que são as dimensões mais importantes da notícia em detrimento daquilo que é menos importante. E promove-se a menos importância a, digamos, primeiras páginas sem nenhuma razão de ser. E isso a CMTV é artista nisso. Sim. É sobretudo artista nisso. Posso perguntar-lhe se recebe no seu e-mail aqueles boletins dos jornais, meios de comunicação? Sim, recebo e resumos, inclusive, tem. Isso é constante, todos os dias. E acompanha-os, que gosta de... Procuro lê-los sempre, não é? Vamos agora voltar novamente ao passado, sobretudo o Estado Novo. Que órgãos de informação consumia, então, antes do 25 de Abril? Já me falou da notícia, falou-me do 1º de Janeiro, da emissora nacional. Exatamente. E claro, na altura, quando a televisão apareceu, a grande novidade que ela dava na época, havia alguns programas que a televisão tinha no tempo que eu gostava de ver enquanto estive aqui. Depois, quando fui para a África, deixei de ter televisão, mas, por exemplo, gostava imenso do programa ligado diretamente à vida agrária, pelo engenheiro Fernando Veloso, não é? Portanto, gostava muito do folclore, na época do poeta Pedro Homem de Melo, TV Rural, do engenheiro Sousa Veloso, o programa sobre etnografia e folclore do Pedro Homem de Melo, que era uma coisa que eu gostava muito de ver. Via também, de vez em quando, comentário de natureza um pouco mais político-financeira do Gomes Ferreira, pai deste Gomes Ferreira, que ainda hoje está em atuação na SIC. E algumas coisas. De resto, não havia muito mais a ver, não é? E confiava nos meios de comunicação durante o Estado Novo? Ou desconfiava das notícias? Eu não desconfiava das notícias. O que se via claramente era que aquilo que aparecia, aquilo que era permitido publicar, e lia o Expresso também, na altura em que ele apareceu, não é? A partir de 73, não é? Aquilo que aparecia nos jornais nós sabíamos perfeitamente que estava filtrado. Estava filtrado, não é? Portanto, tinha conhecimento que havia censura. Sim, mas isso é evidente. Sofria as consequências disso. E sofria as consequências disso. Pois, então acha que a censura terá influenciado a maneira como percepcionava os acontecimentos e como os acompanhava? A censura tinha, pelo menos, do meu ponto de vista, uma missão naquela época, que era a missão do próprio regime, de não permitir que o país fosse sobressaltado, pelo menos em determinadas áreas da vida que interessava a todos, não é? E eu falo fundamentalmente da época, desde os anos 60, em que nós começámos a ter algumas derrotas na política do Império, não é? Designadamente, recordo-me bem o que foi a tragédia em termos noticiosos, que foi profundamente reprimida quando foi a tomada de Goa, não é? Pelos indianos, em 1961, o início da Guerra Colonial. Portanto, são momentos que nos ficam, porque procurava-se, de alguma maneira, fazer com que não chegasse ao grande público
a realidade da própria notícia. A notícia era disfarçada como se fosse um acontecimento que o regime tinha praticamente controlado, como foi o caso do assalto a Santa Maria, enfim, como foi o caso, enfim, do assassinato do Humberto Delgado, de quem, aliás, o meu pai era um adepto ferrenho, não é? Como, enfim, outras épocas, não é? Que interessariam muito se, efetivamente, as pessoas mais esclarecidas tivessem acesso a elas, porque, como sabe também como eu, o mundo da comunicação social é um mundo de gente esclarecida, não pode ser um mundo de gente que, obviamente, apenas ouviu e vai apenas repetir aquilo que tem de outiva como se fosse, muitas vezes, firmeza de factos, e às vezes não são factos, são coisas que já vêm completamente deturpadas, não é? Acha que a filtragem e a censura das notícias terão influenciado a maneira como olhava para o mundo? Sim, claramente, mas eu sou muito mais adepto da autocensura. Eu não sou adepto da censura, mas sou adepto da autocensura, em que as pessoas têm que perceber que há coisas que se podem saber, mas não se podem divulgar, e, sobretudo, a boa gestão de tempo na forma como se divulgam as coisas, não é? Porque, como sabe, hoje há uma pressa excessiva de fazer coincidir o facto com o tempo da sua revelação, e evidentemente que isso não é próprio de quem anda à procura de notícias, é próprio de quem anda à procura de entusiasmos e de grandes, enfim, manifestações ruidosas muitas vezes, quando a mesma notícia, conhecida 3 dias depois, não teria o ruído que teve quando foi conhecida em cima da época. Quer dizer, o que importa aqui é a notícia, não propriamente. A gestão de tempo em jornalismo e a gestão de tempo em comunicação social é absolutamente essencial. Eu costumo dizer que não foi porque os ingleses souberam da morte do almirante Nelson 15 dias depois dela ter ocorrido que não deixaram de se emocionar. Agora, não tiveram foi as manifestações de emoções apaixonadas, não é? Que muitas vezes, se soubessem em cima do acontecimento, poderiam ter tido, se calhar até com consequências muito negativas, não é? Costumava falar e comentar com colegas as notícias durante o Estado Novo ou remetia-se ao silêncio? Não, falávamos muitas vezes, porque como eu tinha... Guerra, e não só da guerra, de muitas outras coisas, como eu tinha a responsabilidade de ter que mandar uma crónica todas as semanas para o jornal, muitas vezes trocávamos impressões com outros que também colaboravam nos jornais na época e com outro tipo de pessoas, não apenas da guerra, porque a guerra colonial, para nós que vivíamos em África, tinha uma dimensão completamente diferente das pessoas que viviam aqui na metrópole, não é? Portanto, nós estávamos próximos, como se costuma dizer, da frente, e sabíamos perfeitamente como é que as coisas se passavam. Aliás, não é nenhuma novidade para as pessoas atentas que, durante a guerra colonial, morreu quase tanta gente na guerra como desastres, não é? Como bebedeiras e outras coisas assim. Portanto, nós estávamos próximos do acontecimento e sabíamos perfeitamente que a guerra, para muitos de nós, era uma questão muito distante em determinadas situações, não é? Não era só da guerra, era da própria vida, da comunidade em que nós estávamos inseridos. Eu recordo-me, por exemplo, quando em 1969 o Marcelo Caetano resolveu fazer uma viagem às colónias, e nesse caso, passando primeiro por Angola e seguindo depois para Moçambique, a enorme expectativa que essa viagem do primeiro-ministro, do presidente do Conselho de Ministros na época, registou, porque constava-se, havia o rumor de que o Marcelo Caetano, nessa viagem, iria procurar comunicar às populações coloniais, neste caso, a Angola primeiro e depois a Moçambique, a autodeterminação das colónias, que era uma pressão que na época existia imensa, quer no plano internacional sobretudo, de que se concedesse a autodeterminação às colónias, que se fizesse com que as colónias tivessem um governo próprio e começassem, na realidade, a preparar-se para, com o tempo, aceder à independência, porque não havia nenhuma razão, nem histórica nem política, para que as colónias portuguesas ficassem como exceção num mapa que, a partir do final dos anos 50, tinha começado a ser o mapa das independências, não é? Portanto, não havia nenhuma razão para se pensar que Portugal não iria também ser afetado nas suas colónias pelo movimento das independências que tinha começado praticamente a partir dos anos 50, logo que acabou a guerra, não é? A Segunda Guerra Mundial. E, portanto, o Marcelo Caetano é a primeira vez que eu vi, durante o tempo em que eu estive em África, uma manifestação imensa de gente que veio de toda a parte, desde as sanzalas do interior, dos quimbos, de toda a parte, receber o senhor Dr. Marcelo Caetano em Nova Lisboa, que era a capital do distrito, por onde ele ia passar, e por onde passou, efetivamente.
uma manifestação verdadeiramente espontânea. Não se pode dizer que eram chefes de posto ou outros que arregimentavam as pessoas para irem bater palmas ao Sr. Ministro, nada disso. Manifestação espontânea, porquê? Porque o rumor, que era apenas um rumor, quase se afirmava como uma certeza de que iríamos ter a oportunidade de ouvir o Presidente do Conselho de Ministros anunciar em Nova Lisboa a autodeterminação de Angola com vista à independência. E a multidão reuniu-se no largo do Palácio do Governo Civil, do Governo Distrito de Nova Lisboa, à espera que o Sr. Professor Marcelo Caetano viesse à varanda do Palácio para dar essa novidade. A multidão esteve, e eu estive também, por isso eu falo com conhecimento próprio, eu estive também até às 2 horas da manhã à espera que o Sr. Professor Marcelo Caetano fizesse essa comunicação. E às 2 da manhã veio à varanda do Palácio apenas para dizer muito boa noite, muito obrigado a todos pela confiança manifestada, mas eu não vos posso dizer aquilo que vocês estão à espera. E pronto. E em Moçambique fez exatamente a mesma coisa. Quando tinha uma oportunidade, porque a pressão era muito grande em termos internacionais, a África do Sul estava a passar por enormes dificuldades também, de anunciar naquele momento que Portugal iria iniciar o seu movimento de descolonização. Não, perderam a oportunidade na reunião de Roma com o Papa, não é? Quando foi que o Papa intermediou, Paulo VI intermediou a possibilidade de falar diretamente com os chefes dos movimentos de libertação e, portanto, perdemos a oportunidade. E este assunto, evidentemente, num espaço de imprensa livre, poderia ter sido devidamente escalpelizado. Mas ali não foi. Porque era não era uma imprensa com conteúdos enviesados. Exatamente. Lembra-se de algum acontecimento marcante, para além da guerra colonial, que tenha acompanhado pelos meios de comunicação durante o Estado Novo? Assim... A acompanhei visita da Rainha de Inglaterra. Isso já não, porque ainda era demasiado pequeno, e quando ela veio ainda era demasiado pequeno, ainda estava na escola primária, né? Mas, por exemplo, tive um impacto muito grande e acompanhei quase todos os dias, através da imprensa, a Guerra do Biafra, por exemplo, que foi uma coisa horrível, né? E outros movimentos que, entretanto, apareceram nas... E acontecimentos nacionais, como a campanha de Humberto Delgado? A campanha de Humberto Delgado eu era pequeno, era muito pequeno, né? E acompanhou o meu pai, né? Né? E conhecia algum dos materiais da campanha, porque o meu pai tinha-os em casa escondidos e a gente via-os, né? E a visita do Papa em 1967? Em 67 estava em África, portanto não acompanhei. A chegada da humanidade à Lua. Acompanhei. Isso não, porque não tínhamos televisão, soubemos depois no cinema, através das tais revistas que faziam, mas foi uma coisa muito, muito ligeira, né? Então, o que é que se lembra hoje das notícias sobre os principais acontecimentos antes do 25 de Abril? Olha, posso lhe dizer exatamente o que é que foi o 25 de Abril para mim. Eu estava em Luanda, na altura, não? Quando se começa a constar, através da emissora nacional, que tinha havido em Portugal um golpe de Estado, como se dizia, não? Mas ninguém sabia de nada. Nós soubemos verdadeiramente o 25 de Abril no dia 26. No dia 25 de Abril passou praticamente incólume para nós o acontecimento importante que na época tinha ocorrido aqui. Só no dia 26 é que percebemos o que é que teria acontecido, porque entretanto o governador de Angola foi demitido, não é? Foi substituído pelo seu secretário-geral, que era, naquela época, o Coronel Soares Carneiro, não é? Que veio depois a ser candidato à presidência da República cá, não é? Já como general, não é? Mas acontecimentos marcantes, nós não tínhamos essa possibilidade porque eles não chegavam ao nosso conhecimento. Quer dizer, viver em África é uma situação relativamente difícil de entender para quem nunca teve essa experiência. Aquilo que na realidade nós tínhamos acesso nos jornais publicados era a notícias, eu diria, do cotidiano, mas de um cotidiano praticamente, enfim, suave, não é? Notícias propriamente sobre contendas, sobre mesmo em termos internacionais, etc., tudo isso era filtrado, não é? Tudo isso era filtrado, não é? Portanto, não pôde acompanhar aquilo que aconteceu a 25 de Abril, só a seguir. E que meios de comunicação é que utilizava para se informar dos acontecimentos? Naquela época não tínhamos a hipótese que hoje temos, porque, enfim, como sabem, ainda não havia internet e, portanto, nós tínhamos que consumíamos aquilo que teríamos acesso e aquilo que nos dava, não é? O que eu me recordo justamente com o 25 de Abril, eu era professor, portanto, estava já de regresso da África do Sul, portanto, já estava em Luanda,
E o que acontece é que, enquanto professor, era presidente de um júri de exames daquele ano letivo, não é? Portanto, isto acontece em abril e os exames eram feitos a partir de junho e julho, não é? E claro que o movimento revolucionário em Angola praticamente não existiu. As coisas foram mais lentas, na medida em que a chegada dos movimentos de libertação de Angola, que é do MPLA, da FNLA e da UNITA, que eu assisti, porque estava em Luanda na época, foram bastante lentos e tardios, não é? E muito tíbios, não? Ninguém encheu o peito, não é? O peito depois, naturalmente, encheram-no mais a partir do mês de abril e maio, a partir de maio e junho, onde que começou a haver dissensões entre esses movimentos. Mas eu, enquanto presidente dos júris de exame, era constituído cada júri por 3 professores, e um dos júris que eu próprio presidia, fomos fazer exames ao Colégio dos Maristas, em Luanda, não é? E, obviamente, já estávamos em pleno período de confusão com a guerra mais ou menos civil entre os 3 movimentos de libertação. O Colégio Maristas ficava num local mais ligado para o bairro do Cazenga, portanto, numa frente que poderia haver balas cruzadas, não é? E eu recordo-me que íamos fazer uma prova oral a uma menina, estávamos em frente a uma porta, na mesa do júri, e eu disse à menina, olha, a menina vai puxar a sua mesa para trás, porque nós vamos sair do ângulo da porta, não é? A moça recuou a mesa dela, nós avançámos a nossa mesa para sairmos do ângulo da porta. Passados segundos de o termos feito, entraram 30 balas dentro da sala, não é? Se não o temos feito, ficámos lá os 3, não é? Portanto, são acontecimentos que, depois visto isto na comunicação social, não encontra estas situações. Porquê? Porque, obviamente, cada um procura, numa situação como esta, primeiro salvar a vida, não é? E, evidentemente, que também não havia condições sequer para passar estas informações para redações que estavam completamente em pânico já, não é? Portanto, não há propriamente acontecimentos marcantes, que assim, foi realmente uma jornada fantástica, isso não... Mas que meios de comunicação é que consumia? A rádio e a imprensa, não havia, naquela época era a emissora oficial de Angola, que era, enfim, aquilo que dava mais notícias e era mais credível, não é? Embora tivesse também a Rádio Eclésia, ligada à Igreja Católica, o Rádio Clube de Angola, não é? Portanto, havia outras rádios, mas a emissora oficial era mais abrangente. Teve conhecimento e lembra-se e teve consciência da luta ideológica que se travou aqui em Portugal, na comunicação social? Sim, isso. Ecos disso chegavam-nos porque, sobretudo, essencialmente no que acontecia na área das lutas académicas, não é? Isso chegava porquê? Porque fazia parte também da própria política do regime, de vez em quando enviar embaixadas culturais, digamos assim, os Orfeões de Coimbra, enfim, e muitos estudantes que nos transmitiam. Mas após o 25 de Abril, sim, teve consciência de que a comunicação social em Portugal... Não cheguei a ter consciência disso porque a minha primeira preocupação, eu assisto à proclamação da independência de Angola, no dia 11 de novembro, e no dia seguinte sou despachado para Sá da Bandeira, portanto, para a UILA, para ser o responsável pela Faculdade de Letras da Universidade de Luanda. Portanto, saí do meio de confusão de Luanda e vou para a UILA, onde na altura já havia também conflito grave entre os movimentos de libertação, neste caso concreto entre a UNITA e a FNLA contra o MPLA, a UNITA e a FNLA apoiada pelos sul-africanos e o MPLA apoiada pelos cubanos na época, não é? E, portanto, saí do foco propriamente dito da capital, onde as coisas se sabem mais e as coisas são mais divulgadas, para viver na província profunda, confrontado com esta realidade, onde depois eu tive que sair, naturalmente, por causa das consequências da guerra, não é? Portanto, não se lembra de casos como o caso República, não, o caso Renascença, não houve ecos? Tomei conhecimento dele, a situação da Rádio Renascença também, o caso República, quando aconteceu, eu cá estava, não é? Portanto, já pude acompanhar diretamente aqui. E confiava nas notícias que lhe chegavam após o 25 de Abril? Não, por uma razão muito simples, sabe? O problema destas coisas foi que a maior parte das redações desses órgãos de comunicação social foram, de alguma maneira, tomadas por gente que não tinha nada a ver com a comunicação social. Aquilo que eu costumo chamar os recadeiros, não é? Queriam era dar recados, não é? Portanto, assumiram um controle, muitas vezes, de redações,
para utilizar as redações a proveito dos partidos ou dos movimentos a que eles estavam diretamente ligados. Não é? Havia algum meio jornalístico que tivesse confiado ou que merecesse a sua confiança nesses... Eu continuo a dizer, nessa época, depois, à volta da questão do Jornal da República, da Rádio Renascença, etc., eu praticamente não lia jornais diários, lia só o Semanário Expresso. Procurava só o Expresso, não é? Porque era, de facto, o órgão que era mais credível na época, era mais equilibrado. Não é? Os outros sabiam que, entretanto, começaram a ter alguma orientação ideológica. A gente sabia perfeitamente que, ao ler o Diário de Notícias, sabia que estava, naturalmente, a consumir informações que eram fabricadas e que eram, naturalmente, talhadas à medida de uma redação que estava perfeitamente identificada com o movimento que estava por trás. Rádios, televisão... Na época, a RTP1, já não me recordo muito bem, mas não era muito... canal, eu gostava mais da RTP2, aliás, como gosto até hoje, mas eram coisas fracas na época, eram coisas muito fracas. A vida em Portugal era muito, para lhe dizer que uma palavra só, era muito louca naquela época, não é? Há pouco assumiu-se como um retornado. Sim, é o que eu sou. Eu sou um retornado, não é? E acompanhou pela comunicação social portuguesa aquilo que se estava a passar com os retornados? Sim, acompanhei e vivi diretamente. Eu vivi diretamente porque durante o período que eu ainda fiquei em Angola depois da independência, eu não tinha nenhuma intenção de voltar para Portugal naquela época, né? Como morava em Luanda, mas tinha que ir dar aulas a Sá da Bandeira, viajava bastante ainda de avião, fundamentalmente nos friendships que ainda restavam e que de vez em quando faziam escalas em algumas passagens, entre as quais a escala em Nova Lisboa, e de facto era uma verdadeira dor de alma ver o que se passava no aeroporto de Nova Lisboa, onde havia gente há dias e dias e dias, praticamente, enfim, numa total abandono, não é? Eu vi pessoas, na época, infelizmente, fumava, e quando ia de Luanda para Sá da Bandeira, levava na mala uns maços de tabaco, que eu fumava na altura, uma marca chamada SL. E quando fazíamos escala em Nova Lisboa, saíamos do avião e eu aproveitava para fumar um cigarro, não é? Havia tanta gente ali deitada, de todo lado, não é? Crianças, adultos, etc. E há um senhor que me vê a fumar e me pede um cigarro. Eu disse, olha um cigarro, olha, até tenho aqui na minha pasta, se quiser até lhe dou um maço. E ele, em troca do maço de tabaco que eu lhe dei de bom grado, não é? Entregou-me a chave do automóvel dele, que era um BMW na altura, né? Que estava estacionado no parque do aeroporto, e disse, olha, tenho aqui a chave do meu carro, fique-me com o carro, por favor, que eu prefiro que seja uma pessoa generosa como o senhor que me acabou de dar um maço de tabaco, de deixar ficar para estes bandidos, foi a expressão que ele deu, mas eu não quero a chave, levo a chave de recordação com o senhor, eu não quero nada em troca. Eram situações verdadeiramente dramáticas, sabe? E a vida era de tal maneira... Mas lembra-se das notícias refletirem essa situação, esse dramatismo? Não refletiam muito, sabe? Nós quando tivemos que sair quando eu tive que sair de Sá da Bandeira, não é? Eu já estava lá em Sá da Bandeira, mais a minha mulher, estávamos os dois únicos, vivia num apartamento que era da universidade, ficava na rua central da cidade de Sá da Bandeira, na época conhecida, enfim, como Picadeiro, e era um vizinho nosso, um moço, não é? Albino Canito, aqui natural de Lomba, de Amarante, que era genro do encarregado-geral das obras da Mota e Companhia, que era uma grande empresa na época do pai deste atual presidente, António Mota, que estavam a construir várias obras importantes em Angola, entre as quais a barragem do Rua Caná, e que tinham um gabinete na cidade de Sá da Bandeira, gabinete de planeamento e de projeto ligado diretamente à barragem de Rua Caná. E foi graças à Mota e Companhia e graças a esse gabinete que nós conseguimos sair de Sá da Bandeira com vida, através justamente de um apoio que nos forneceram, de conseguirmos vir numa avioneta, que nos permitiram, tendo ido falar ao aeroporto de Sá da Bandeira com o general que comandava as tropas sul-africanas que estavam aquarteladas ali, que nos permitiram deixar estacionar uma avioneta para nos vir buscar, e quem pagou a avioneta foi o gabinete do plano do CONEN. Portanto, a vida era, naquela época não havia tempo sequer para ler notícias, nem sequer para estar à procura de notícias, porque era uma coisa tão rápida, tão atabalhoada, sabe, que a gente não tinha tempo para essas coisas. Não tínhamos centrados, tempo. Sobretudo, na sobrevivência. E na sobrevivência e, sobretudo, na vida, não é?
Já cá estava em 25 de novembro de 75? Não, vim logo a seguir. Vim logo a seguir. 25 de novembro ainda o passei. Também não acompanhou... 25 de novembro ainda o passei em Sá da Bandeira, sabia o que se passava aí, porque tinha alguns militares que ainda aí estavam, não é? Que eram membros do MFA, embora vivessem em Angola já há bastante tempo, como militares, e que iam contando algumas coisas. Um dos militares, através de quem eu soube mais coisas do que se passava no movimento. Foi curioso, pelos militares sim. Não pela comunicação social. Não, pelos militares. Eu soube muita coisa que estava a preparar com o movimento para o 25 de Abril. Eu soube do 25 de Abril, muito antes do 25 de Abril, através, na altura, do Coronel Pesará Correia, que era um dos membros do MFA e que estava justamente em Angola, de quem eu era amigo e, portanto, encontrava variadíssimas vezes e me contava imensas coisas. Não? E o processo, agora vamos já dar um pequeno pulo no tempo, o processo de adesão de Portugal às então comunidades europeias acompanhou... Isso acompanhei muito de perto. Muito de perto e cheguei a dizer, quando tive a ocasião de o fazer, cheguei a dizer ao Dr. Mário Soares que tinha sido uma precipitação aquilo que foi feito. Nós não deveríamos ter aderido à Comunidade Económica Europeia na época, em 86, porque não estávamos preparados para isso. Não deveríamos ter esperado mais algum tempo, sobretudo para, de alguma maneira, pôr alguns pensos nas feridas que tínhamos com as ex-colónias, procurar primeiro consolidar uma relação política mais ou menos estável com as ex-colónias, entretanto países independentes, para quando entrássemos na Europa, podermos dizer que nós representámos uma comunidade mais alargada do que nós próprios, porque, obviamente, quer a nossa dimensão territorial, quer a nossa dimensão humana, quer os nossos meios, evidentemente nós continuávamos e continuamos a ser um país pobre a querer entrar num clube de ricos, não é? Lembra-se de ter acompanhado esse processo por alguns meios de comunicação específicos, por quais? Aqui, normalmente, o que é que eu lia aqui, enquanto eles estavam no ativo? Lia o 1º de Janeiro, que era o meu jornal de referência, aliás, onde eu trabalhei também, como responsável da página cultural. Era o jornal através do qual eu me informava mais, o Expresso, mais uma vez, e de Lisboa, a capital, o Diário de Lisboa, de vez em quando, não, mas sobretudo a capital, que eu lia bastante. E a cerimónia de assinatura do tratado? Sim, acompanhou em direto? Sim, isso via em direto pela televisão, sim. Da RTP? Nos Jerónimos, sim, na RTP, que na época só havia essa, não é? Pois, ainda só havia essa. A seguir ao 25 de Abril, já em clima de liberdade, comentava as notícias com familiares? Sim, sabe, eu vim trabalhar, vim trabalhar para a Faculdade de Letras do Porto, que era uma escola onde havia grandes tensões internas entre facções político-ideológicas, designadamente entre os estudantes, mas que tinham algum reflexo também nos professores. E, portanto, eu chego à Faculdade de Letras a seguir ao 25 de Abril, portanto, em janeiro de 1976, e que está-se a discutir, na época em que eu chego, justamente, já estávamos depois do 25 de novembro, portanto, já havia algum ajustamento de posicionamentos, ainda não havia a Lei Cardia, que depois veio a proclamar a chamada governação democrática das escolas, não é? Que depois se veio ter que implantar e de que eu fiz parte na altura, porque fui candidato com mais 3 colegas ao Conselho Diretivo da Faculdade de Letras do Porto para tentarmos ganhar as eleições e retirar de presidente da Faculdade de Letras do Porto o professor Oscar Lopes, que na época representava evidentemente o Partido Comunista. Conseguimos ganhar eleições e, portanto, começámos a normalizar a vida dentro da faculdade. Mas até aí o clima era terrível dentro da Faculdade de Letras, muito tenso e muito conflituante. Eu recordo-me da primeira aula que eu dei na Faculdade de Letras do Porto, disciplina de literaturas africanas de língua portuguesa, muita gente foi atraído pelo nome da disciplina, não? Sobretudo aqueles que eram mais ligados a movimentos revolucionários, anticoloniais, etc. E recordo-me que uma sala na entrada da faculdade, a faculdade na época era ali num edifício mesmo em frente ao Hospital de Santo António, onde é hoje, neste momento estão lá as biomédicas. Nós ocupávamos uma parte do edifício, porque a parte de trás do edifício, mais ligado ao Departamento de Química da Faculdade de Ciências, e por trás tinha um Instituto de Medicina Legal, né? Nós ficámos com a parte da frente, né? E logo na entrada, na sala à direita, eu dei a primeira aula,
E disse aos estudantes, apresentei-me, disse quem era, que competências é que eu tinha na área, qual era o meu currículo na área, e depois disse, bom, agora quanto à avaliação, a avaliação tem as seguintes regras. Imediatamente há um estudante que se levanta, me interrompe e diz, alto aí, já deve estar confundido. Avaliação, não, avaliação quem faz somos nós, o senhor limite-se a dar as aulas que nós é que fazemos a avaliação. E fez um discurso um pouco contra mim não, contra as circunstâncias que eu estava a anunciar de fazermos a avaliação de acordo com as normas, não é? E eu, entretanto, perguntei-lhe se já terminou, não tem mais nada a dizer, não tem mais nada a dizer. Então, em conclusão, vemo-nos na próxima aula, a avaliação já sabem quais são os critérios, quem quiser ser avaliado e ter uma nota assinada numa pauta por mim, é assim que acontece, quem não quiser, está livre de aparecer ou não aparecer a avaliação. Na aula seguinte, passados 3 dias, as paredes da sala onde eu ia de novo dar a aula, estava tudo fascista, colonialista, enfim, era um ambiente absolutamente terrível na época, não é? Portanto, nós não tínhamos tranquilidade para, abertamente, agora vou-me sentar e vou ler o que é que se diz, ou vou ouvir, ou vou escutar. Não havia hipótese, porque era tanta informação contra informação, era tanta... Mas comentavam? Sim, isso sim, muito intensamente, muito intensamente. Eu, enfim... Essencialmente no meio universitário ou também com os familiares? Não, os familiares não, porque sabe que quem veio de Angola veio com feridas, sabe? Eu não trazia, enfim, grandes feridas, porque... Mas a minha mulher não nasceu em Angola, mas foi para lá com 3 meses, não é? Portanto, veio com 25 anos, não é? Portanto, era natural que, no caso dela, não fosse uma retornada, porque ela não estava a retornar a nada que conhecesse. No caso dela, era uma exilada, não é? E não há dúvida nenhuma que os primeiros 3 anos de vida da minha mulher aqui em Portugal, quando voltámos, foram praticamente choro, porque não se entendia, não se identificava, compreende? O seu meio ambiente não era este, não é? Claro que depois o tempo vai fazendo o seu trabalho e as pessoas acabam por se acostumar. Mas, por exemplo, no caso, eu voltei à África várias vezes, sobretudo a Angola, depois de ter saído de lá, a minha mulher recusa-se terminantemente a regressar. Terminantemente. Não é? E, voltando agora à comunicação social, lembra-se de acompanhar alguns dos grandes acontecimentos internacionais, já depois do 25 de Abril e até ao presente, pela comunicação social? Houve assim alguns acontecimentos? O maior acontecimento que eu me recordo ter acompanhado foi justamente a queda do Muro de Berlim, portanto foi uma data em 1989 fundamental. Porquê? Porque deu-se o caso de no ano anterior, no ano 1988, no final do ano de 88, estava eu na Hungria, né, num congresso, e começo a ver chegar ao lago de Balaton, em Budapeste, perto de Budapeste, na Hungria, comboios que despejavam gente da República Checa, na altura Checoslováquia, etc., de gente que estava a fugir, digamos assim, da tensão desta cortina de ferro, né, que começava a dar os sinais de que ela ia abrir-se, iria cair, não é? Porque, entretanto, o Presidente Reagan fez todo o percurso, como sabe, para o fazer. E, portanto, recordo-me bem, na altura, inclusivamente, de acompanhar pelos jornais, jornais de língua inglesa de Budapeste, justamente, este movimento, que era um movimento que dava já a ideia de que iria haver qualquer coisa que aconteceria com a Europa do Leste, chamada Cortina de Ferro, nos movimentos, naturalmente, do sindicato polaco, não é? Da solidariedade, portanto, havia... E isso eu acompanhei com algum interesse relativamente de perto, quer nos jornais depois aqui nacionais, quer em revistas que eu próprio comprava, o Time, acompanhei muitas vezes pelo Time, muitas vezes pelos jornais franceses também, sobretudo a revista do Figaro e às vezes do próprio Paris Match, não é? Para procurar, de alguma maneira, ter outra visão das coisas, não é? Porque me interessava... Consumia muito comunicação social de outros países. Sim, internacional, sim. E sim, ainda hoje consumo, não é? Mais algum acontecimento? Depois, naturalmente, mais próximos de nós, aqueles que me recordam mais, o que aconteceu justamente na mudança de regime na África do Sul, que me interessou muito também, não é? Até porque eu tinha vivido lá. E tinha percebido, enquanto lá vivia, o que era verdadeiramente o apartheid. Ali a gente sente verdadeiramente... E foi, de facto, para mim uma enorme alegria ter verificado que, apesar de tudo,
O de Klerk conseguiu, sendo membro naturalmente do Partido Nacional, conseguiu entender-se com o Mandela e fazer uma transição de regime que foi exemplar na época. Hoje não diria tanto na África do Sul, mas naquela época foi verdadeiramente exemplar. Mas digamos então que até há 2000 e pouco usou essencialmente a imprensa para... Sempre, sempre. Eu, muito imprensa e, sobretudo, também muita imprensa internacional. Eu leio muita imprensa internacional. Muito não é? muito bom. Há algum, ao longo da sua vida, algum meio de comunicação específico, noticioso, que considere que o tenha marcado mais? Aquilo que eu lhe digo que me marcou mais durante este percurso todo que eu tive foi a revista A Notícia em Angola. A Notícia foi a que me marcou mais porque era, de facto, uma síntese daquilo que era verdadeiramente importante de tratar, quer dos problemas estruturais com que Portugal, na altura, estava confrontado relativamente ao regime colonial, que era justamente das coisas que eram mais quase a notícia do dia. Mas os articulistas da notícia, da revista Notícia, eram de facto muito bons, muito equilibrados e tinham de facto bebido ou bebiam informações para poderem depois refletir nos seus artigos da imprensa internacional, americana sobretudo, também a imprensa brasileira, na época era uma imprensa respeitada, não é? E eu também lia bastante a imprensa brasileira, sobretudo o Estado de São Paulo, não é? Até porque tinha lá amigos a trabalhar e que acabavam muitas vezes por me enviar, às vezes até dentro de cartas, não? Alguns recortes do jornal para eu poder ter algum conhecimento direto. Mas daqui em Portugal, obviamente, o que me marcou mais foi o Expresso e o 1º de Janeiro. O 1º de Janeiro era um jornal que eu gostava muito, porque era um jornal muito enxuto. Era um jornal muito enxuto, não era um jornal de grandes... Não era muito ostentatório. O homem que era o dono do 1º de Janeiro era um homem muito equilibrado nessas coisas. Era um jornal que praticamente não tinha publicidade, portanto, não precisava, de alguma maneira, de ceder a determinados espaços que gostam mais de parangonas e gostam mais de sensacionalismo. O 1º de Janeiro fugia a isso, não é? Eu tive a ocasião de o conhecer bem durante os 3 anos, praticamente, que estive a dirigir a página de Artes e Letras do 1º de Janeiro, quando fui suceder ao Alberto Serpa, que entretanto saiu. Fui eu que fiquei a dirigir a parte de Artes e Letras e conheci bem como era a dinâmica do funcionamento do 1º de Janeiro. Ainda que já não em vida do Sr. Manuel Pinto Azevedo, que já tinha morrido, mas já na transição que entretanto tinha sido feita para as irmãs dele e que depois deu o desastre do 1º de Janeiro, quando foi o Feitas do Amaral que tomou conta daquilo. Considera então, fazendo um balanço, que as notícias que consumiu ao longo do tempo influenciaram a sua percepção e avaliação dos acontecimentos? Sim. Hoje estou absolutamente consciente de que a comunicação social atual não tem a importância que tinha nessa época, não é? Nessa época tinha uma importância extraordinária, não é? E havia articulistas e havia, de facto, um jornalismo com grande qualidade a que se fazia nessa época. Não é? Considera eventualmente que a memória que tem desses acontecimentos foi influenciada também pela comunicação social? Sem dúvida. As notícias são então importantes? Claro que sim. É importante é que sejam de facto notícias, não é? Portanto, o grande problema é que a notícia é sempre aquilo que nós sabemos, a narrativa do passado. E nós vivemos hoje muito de notícias para a narrativa do futuro, não é? Isso já não são propriamente notícias, são probabilidades, são naturalmente especulações, são se calhar prognósticos, não é? Mas a notícia verdadeiramente, e por isso é que o jornalismo anterior tinha essa marca distintiva, é que não se fazia de notícias futuras, fazia-se de notícias sobre o passado. Ou seja, era no dia seguinte que se fazia a narrativa do dia anterior. Hoje, como sabe, anuncia-se o dia seguinte e muitas vezes as que se anuncia para o dia seguinte não acontecem porque a notícia é depois de ter acontecido, não é? E isso tem uma influência muito grande, porque nós hoje percorremos os órgãos de comunicação social, da imprensa, e não só, faz-se muita especulação, faz-se muito prognóstico, não é? E eu sou mais, não pelo prognóstico, mas pelo diagnóstico, não é? Portanto, continua a ser importante acompanhar as notícias mas meios... Eu acompanho todos os dias, só que agora por meios digitais, não é? Claro. E lê, já me disse que não usa redes sociais? Não. Portanto, eu tinha aqui felizmente uma pergunta, não. Redes sociais não sei dizer nada acerca disso.
Não partilha, apenas aquilo que leio sobre as consequências que as redes sociais vão tendo nas diversas áreas de atividade. Então vou fazer-lhe uma pergunta. Acredita que as redes sociais são um veículo para a desinformação e para a manipulação das pessoas? Eu diria que sim, e para muito oportunismo, não é? Para muito oportunismo, para muito voyeurismo e para muitas situações que não são apenas de mera desinformação, são objetivamente situações em que as pessoas procuram usar as redes sociais para construir modelos de desenvolvimento de si próprios e às vezes modelos de sociedade que são absolutamente abomináveis, não é? Muito bem. Fazendo também agora um apelo à sua compreensão e ao longo de tantos anos já, a compreensão do jornalismo, considera que houve mudanças significativas entre o que era noticiado e como era noticiado no passado? Isso sim. E o que acontece agora? Isso sim, grandes mudanças. Eu recordo-me sempre, se nós recuarmos aos anos 80, designadamente aos anos em que estivemos, em que tínhamos a Escola de Jornalismo, em que o Jorge Pedro Sousa foi um dos brilhantes alunos da escola, não é? Se nós verificarmos o jornalismo que se fazia na época, e que você próprio tinha vindo da Faculdade de Ciências, também fazia lá a rádio universitária, portanto também, e o jornal universitário, portanto também se baseava muito na comunicação social que na época existia. Eu acho que as pessoas eram, sobretudo quem trabalhava na comunicação social, era mais sensato. Hoje há muita insensatez no domínio do jornalismo, porque com a pressa, com o afã das caixas, não é? Nem sempre se pensa nas consequências que tem. Muitas situações em que as pessoas são verdadeiramente perturbadas por notícias que aparecem nos jornais, pondo em causa a sua própria personalidade, a sua própria identidade, quando na verdade não há nenhuma razão para o fazer, porque uma sociedade nunca se constitui por uma mulher ou um homem só. A sociedade é um conjunto comunitário e o que é importante que o jornalismo procure, naturalmente, fazer é fazer crescer esta comunidade, sobretudo naquilo que é verdadeiramente o importante numa comunidade, que é cuidar e cultivar o espírito cívico de uma comunidade. Ou seja, os países não são, evidentemente que a maioria das pessoas que vivem num país não são cidadãos, são habitantes, não é? E o jornalismo tem essa obrigação, tem a obrigação de converter habitantes em cidadãos, ou seja, fazer com que eles possam usar o seu direito de cidadania. E o seu direito de cidadania é o seu direito de intervenção, o seu direito de ter uma opinião fundamentada, o seu direito de poder contribuir para, enfim, no conjunto, encontrar vias que possam ter alguma saída para problemas que nos surgem todos os dias, não é? E aproveitar para lhe perguntar, e a propósito, as gerações eventualmente terão formas diferentes de consumir notícias. Mas é isso que eu ia dizer. É isso que eu ia dizer, é que nós vimos de um tempo, e o tempo da Escola de Jornalismo ainda era, felizmente, esse tempo, em que a centralidade de uma comunidade era a pessoa. Hoje a centralidade da vida comunitária é uma caixa de computador, ou é um telemóvel, compreende? As pessoas hoje não contam. E esse é que é o grande problema. Nós estamos a descartar pessoas, estamos a afastar as pessoas, em detrimento daqueles que se deixaram completamente dominar pela tecnologia, que é sempre atrativa, mas é atrativa se nós tivermos com ela uma relação de verdadeira ferramenta, que nos serve de instrumento para resolvermos determinados problemas. O que acontece hoje, desde os consultórios dos médicos, assim, às salas de aulas, etc., a centralidade passou a ser a tecnologia. E antigamente a centralidade era a pessoa, porque é da pessoa que se constitui as sociedades e tentando justamente procurar ir ao encontro das necessidades das pessoas que se fundamenta a existência da política e que se fundamenta a existência de uma democracia. Esse é que é o grande problema. É complicado para o jornalismo atrair ao mesmo tempo as diferentes gerações, como acontecia antes. Por isso é que eu dizia, é complicado por isso, porque estamos hoje a viver um tempo que é verdadeiramente um tempo digital, que criou uma realidade alternativa à verdadeira realidade temporal. E como sabe, nós hoje vivemos duas realidades
Vivemos a realidade da fantasia alternativa criada pelas tecnologias e vivemos a outra realidade do tempo, aquela realidade em que nós precisamos de viver e de sobreviver. E essas duas realidades são muitas vezes antagónicas, não é? Porque se nós olhássemos o país pelas redes sociais, não tem nada a ver com este país, nada. Porque este país tem outra dimensão, que é a dimensão dos humanos que todos os dias fazem imensos sacrifícios para sair de casa e para o seu local de trabalho, conseguir ganhar honestamente a vida para poderem alimentar a família. Todos estes equilíbrios... Sem roubar malas. Exatamente, sem roubar malas, é isso mesmo. Mas a digitalização que hoje tomou conta da vida das pessoas, não é? E o afã e a pressa com que as pessoas... Se hoje não será nenhuma nem duas vezes que está parado num semáforo que já abriu há segundos e o indivíduo que está à frente está a mandar mensagens ao telemóvel, quer-se lá saber, não é? E outros muitas vezes até vão a conduzir e a tentar enviar mensagens ao mesmo tempo. É uma situação totalmente distinta. Evidentemente que esta nova geração, por força da socialização sentada que tem, é também ela vítima desta realidade, porque nós somos de um tempo, e você ainda é felizmente também desse tempo, em que a socialização era necessariamente feita no tempo e feita com movimento. Você não se podia socializar sentado com uma pantalha na sua frente em que pode, enfim, estar a conversar, estar a namorar, estar a fazer o que lhe apetece através da pantalha, não é? Isso é uma forma de afastar as pessoas do centro da comunidade e pôr no centro da comunidade uma caixa, uma pantalha ou um ecrã, através do qual toda a vida se vai poder gerar. Isso é muito mau, porque, entretanto, como as pessoas se socializam sentadas, como as pessoas não têm necessidade de ler na dimensão física do processo de leitura, não é? Começam a ter graves problemas, quer de desenvolvimento cognitivo, quer, obviamente, ser capazes de interpretar corretamente os sinais que aparecem naturalmente todos os dias, não é? E isso é uma realidade em que nós hoje precisávamos de encontrar soluções para convivermos com esta nova geração, que é uma geração digital e, portanto, é uma geração muito vidrada nas tecnologias e contra isso nada há a fazer, é tentarmos encontrar um processo que sejamos capazes de explicar a esta nova geração que a tecnologia é ferramental. A tecnologia é uma ferramenta, mas não a pode substituir. É ela própria, não se pode deixar substituir. E isso é um trabalho que as universidades e as escolas têm de fazer, porque isso é absolutamente necessário, porque estamos a entrar num processo social muito catatónico, em que as pessoas não falam, não metem-se com si próprias, portanto, põem toda a sua vida dependente do intermediário, que é esta máquina, esta tecnologia digital de comunicação, que é muito prejudicial em determinadas situações. Confia no jornalismo e nos jornalistas portugueses? Em alguns sim. Agora, nos recadeiros, não. Porque há uns que não são jornalistas, não é? Jornalista é uma dimensão profissional de enorme seriedade, em que é preciso que a pessoa tenha uma honestidade intelectual à prova de bala. Não é? Ainda tem, assim, algum meio jornalístico de referência português que acompanha as televisões, as rádios no carro? Eu diria que hoje o grande problema é que isto é muito contaminante. O próprio Expresso, por exemplo, foi um jornal que perdeu imenso, porque se deixou contaminar. Não é? Já não é aquilo que era. O Expresso hoje é quase um instrumento veicular de marketing, não é? E de outras formas de vender outras coisas, e a própria dimensão de comunicação do jornal é muito de moda também, é muito modista. Não é? E nós precisávamos que o jornalismo tratasse de questões muito estruturais e muito estruturantes. O grande problema é temos nós, jornalistas, que sejam capazes, que tenham essa formação suficientemente sólida para tratar de questões estruturais, mesmo que tenham que tratar também de outras questões que são acidentais, mas que deveriam ser sempre relacionadas com as dimensões estruturais, porque essas é que contam, tentando naturalmente dar explicações para as questões acidentais, que no fundo não têm a importância que muitas vezes lhes dão. Esse é o grande problema. Eu quase que adivinho a sua resposta, mas coloco-lhe a pergunta, a relação com os meios jornalísticos, a sua relação ao longo do tempo com os meios jornalísticos, foi uma relação em que aumentou ou diminuiu a sua confiança nestes? Diminuiu e muito, porque
O grande problema é esse, sabe? A gente percorre hoje os jornais, mesmo que o faça a leitura através dos meios digitais, naturalmente. Gosto sempre de percorrê-los, não é? E não temos hoje, no panorama da comunicação social em Portugal, não temos hoje nomes de referência que já tivemos. Portanto, disse-me já que usa atualmente vários meios jornalísticos para se manter informado na atualidade. Considera que há vantagens em ter um consumo diversificado destes meios ou acha que bastaria um ou dois? Enfim, eu disso não poderei dizer porque, enfim, são projetos de economia, só para lhe mostrar, olha aqui o que aqui vai de comunicação. Portanto, tenho a possibilidade, porque todos os dias recebo, compreendo, todos os dias leio e descarrego, naturalmente, não é? Mas o que eu lhe estava a dizer é isso, é que há muitos projetos de comunicação social que são projetos de recados, compreende? E o grande problema é isso, é que a comunicação social é uma dimensão séria da nossa vida que não pode, de maneira nenhuma, passar a ser a coima de recadeiros, não é? E de gente que, naturalmente, tem uma limitação muito grande, quer analítica, quer, sobretudo, digamos assim, de autoridade naquilo que faz, não é? E esse é que é o grande problema. Nós vimos, naturalmente, importante, se a comunicação social é, como é evidente, importante para manter a coesão de uma sociedade, de uma comunidade e para lhe dar, de alguma maneira, cultura cívica. Nós, se fizermos hoje uma análise sobre a comunicação social em que nós vivemos, nesta perspectiva da cultura cívica, vou ali já venho, não é? Esse é que é o problema, não é? Viveu em vários contextos geográficos, portanto, a geografia afetou a forma como consumia notícias, sem dúvida, mas isso sem dúvida. Hoje talvez menos. Sim, hoje menos, porque, enfim, a idade depois também começa a ser um fator negativo, como sabe, para ter paciência. Mas a web, de alguma maneira, acabou por... E as redes... Sim, isso preenche e, na realidade, por isso é que eu não frequento redes sociais, nada disso, porque não tenho tempo. E, enfim, aqueles que a frequentam encarregam-se de me dizer o que é que lá se passa e para mim é tão mau que eu não estou interessado. Não estou interessado em frequentar esses meios, com toda a sinceridade. Nesse aspecto vou morrer completamente analfabeto. Então, fazendo assim um balanço, como é que vê, de uma forma genérica, a evolução do jornalismo em Portugal ao longo da sua vida? Eu gostava que o jornalismo em Portugal voltasse outra vez a ser uma entidade confiável, no sentido de que não está em causa, enfim, que haja também lugar para meios de comunicação, que sempre houve, que vivem mais na margem da comunidade, vivem mais na margem do sistema e exploram as suas fraquezas, mas eu gostava mais que o jornalismo fosse uma escola de virtudes, no sentido positivo da palavra, não uma escola das fraquezas, das fragilidades. Eu gostava que o jornalismo voltasse a ser muito mais, digamos, heroico do que propriamente pícaro, que estivesse a promover à categoria de heróis gente que não vale um caracol, não é? E pudesse, na realidade, enfim, celebrar os heróis que, no fundo, fazem da sua vida um contributo positivo para fazer com que a comunidade e a sua sociedade em que estão inseridos melhore. É nesse sentido. E, portanto, o jornalismo tem essa dimensão, não é? Não pode, enfim, levar o tempo a vociferar que não há democracia sem jornalismo. Não. Há democracia com jornalismo, desde que o jornalismo tenha qualidade. Quando o jornalismo é de má qualidade, está a degradar a democracia. Quer dizer, acha que o jornalismo português hoje cumpre o seu papel, então, na sociedade portuguesa? Não? Porque... Eu diria que, em algumas situações, faz os mínimos, noutras não faz nada. Não é? Melhor existir ou não existir vai dar ao mesmo, não é? Porque, na realidade, continua a alimentar mais aquilo que nós sabemos que as sociedades todas têm, continua a alimentar mais um espírito patológico de alguma franja da sociedade do que propriamente cultivar a sua dimensão cívica, a sua dimensão participativa, a sua dimensão de envolvimento na própria vida democrática. Não é? Por isso é que eu digo, quando o jornalismo é mau, degrada a democracia. Quando o jornalismo é bom, fortalece a democracia. E essa é que é a grande questão. Mesmo, por exemplo, nos dias de hoje, em que há jovens que não aderem aos... E não aderem por causa disso, justamente. Porque o grande problema é justamente esse, compreende? É que a tal realidade alternativa
que a própria comunicação social também a ela aderiu, confronta-se permanentemente com a realidade, que eu diria normal, que é a realidade do tempo, da vida que se passa em casa, das dificuldades que os pais têm, das dificuldades que têm as pessoas da sua geração, da falta de emprego, da falta de habitação, da falta disto e da falta daquilo. Todos estes temas são temas fundamentais para a coesão social, são temas que alimentam a comunicação social todos os dias, mas do meu ponto de vista não no sentido positivo, porque em vez de reflexão estrutural sobre estas matérias estão a veicular o quê? Os comentários das diversas forças partidárias que procuram digladiar sobre coisas em que devíamos todos entender-nos e que não deveriam ser situações de divisão entre nós, não é? Para terminarmos, gostaria de acrescentar algo mais sobre a forma como vê o jornalismo e o consumo da notícia. O que eu gostaria de dizer era justamente isso, era que as instituições como a nossa, as instituições universitárias, fossem capazes de perceber uma coisa que é, eu diria, quase trivial. Nós não podemos estar a receber nas universidades jovens do século XXI, com professores do século XX e com infraestruturas do século XIX. Ou seja, precisamos de tornar estas três dimensões, as infraestruturas, os docentes e os estudantes, colocá-los num espaço em que possa haver convergência de objetivos. E a convergência de objetivos é sempre a mesma, do meu ponto de vista. É fazer com que a geração seguinte seja melhor que a geração anterior e seja capaz de perceber que ou somos nós que cultivamos a dimensão humana da nossa comunidade, ou ninguém o vai fazer por nós. E hoje há uma espécie de alheamento que a nova geração tem relativamente àquilo que é verdadeiramente institucional, que são as instituições. As instituições, como sabe, têm duas dimensões que são absolutamente inultrapassáveis, a dimensão normativa e a dimensão ritual. Não há instituições sem normas e não há instituições sem rituais. E esse aspecto está-se a perder. Ou seja, está-se a pôr permanentemente em causa a dimensão normativa das instituições e, sobretudo, a sua dimensão de ritualidade. E quando assim é, evidentemente que a instituição enfraquece e, de alguma maneira, torna-se hoje uma entidade descartável por uma jovem geração que não se revê nesta instituição. Mesmo na instituição jornalística. Sim, sim, mesmo na instituição jornalística. Quando falo de instituições, falo no sentido geral, não no sentido particular, no sentido geral, não é? Porque essas dimensões normativas são absolutamente essenciais. E hoje vale tudo, não é? E, de facto, não deve valer mesmo tudo. No jornalismo. Em todo lado, em todo lado. E esse é que é o grande problema. E, portanto, eu acho que nós precisamos de refletir mais sobre a coesão social diretamente articulada com a instituição. Porque a instituição é absolutamente essencial. Por exemplo, hoje sabe que nos meios do jornalismo político fala-se muito do Estado Social, o Estado Social, o Estado Social, mas só há Estado Social se houver Estado assente numa iniciativa que é fundamental para que o Estado Social possa existir, que é a iniciativa privada. Você não pode viver num país em que se ataca permanentemente a iniciativa privada, em que os membros dos partidos vociferam todos os dias contra privados, contra privados, contra privados, mas a verdade é que é o privado que sustenta o Estado e, sobretudo, o Estado Social. E são pessoas que ignoram, inclusivamente, que o Estado é uma realidade histórica que emerge justamente da existência de uma iniciativa privada. Porque quando na velha cidade-estado de Atenas se criou o sentido de Estado, foi justamente porque, digamos, o conjunto da atividade de Atenas, que na altura vivia sobre os fulgores das vitórias, sobre os persas nas guerras púnicas, nas guerras persas, etc., havia de facto um fausto enorme, aquilo que se podia chamar, enfim, a abundância que deu origem ao ócio na velha Grécia e à produção da filosofia, mas em determinado momento os privados perceberam que se não houvesse uma entidade superior que regulamentasse, que tivesse normas para que pudessem eles relacionar-se uns com os outros, iam se calhar acabar numa guerra civil, iam acabar por se dirimir uns aos outros. Portanto, o Estado é uma entidade que é criação da própria iniciativa privada. Portanto, o Estado não é contra os privados e, portanto, não pode haver uma cultura de Estado em que o Estado só se pode afirmar se for contra os privados, que é exatamente ao contrário, porque um Estado forte só existe se houver uma iniciativa privada forte, que seja capaz de contribuir
para que o Estado tenha os meios indispensáveis para poder distribuir melhor a riqueza que todos produzem. Agora, não pode haver 70% a produzir riqueza e 30% a viver à conta dessa riqueza, não produz nada, não dá contributo absolutamente nenhum. Portanto, desideologizar, retirar mais ideologia desta relação e perceber que o Estado social só é sustentável se tiver meios para poder, honestamente, prover a quem tem necessidade, mas não estar a alimentar malandragem como muitas vezes acontece. Aqueles que têm necessidade, obviamente, porque têm problemas e que são necessários ser integrados no próprio Estado também, e para esses deve haver recursos para o fazer, que são recursos de todos nós, que no fundo convergem para determinados fins, mas não pode haver a obrigatoriedade de um Estado social completamente à parte daquilo que é a vida de todos os dias da iniciativa privada, porque há muita gente que tem imensas dificuldades e que lhe custa muito, naturalmente, porque trabalha para ultrapassar as suas dificuldades, ir às 10 da manhã aos cafés da Baixa do Porto ou aos cafés daqui da zona, cheios de gente, jovem que devia estar a trabalhar, mas estão lá. Não é? O que é que estão a fazer? Como é que eles vivem? De onde é que vêm os seus proventos? Não é? Portanto, isto é uma sociedade excessivamente ideologizada, que há uns que defendem este tipo de sociedade para atacar aqueles que, no fundo, que vão, de alguma maneira, produzir os meios através dos quais o Estado pode depois, como Estado social, ajudar a este tipo de desenvolvimento. Não é? Muito obrigado, Sr. Professor, Foi um pelo prazer. tempo que nos concedeu. Foi um prazer, Jorge E a Pedro. este projeto Boa sorte para o MEMS. projeto MENUS. Muito obrigado. Obrigado.